Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Degustação Teológica, tá? E hoje, gravando esse vídeo bem curto, breve, aqui num cenário tão gostoso. Estou de férias com a minha família, né? Aqui do lado, ó, uma piscininha, né? Hoje num lugar bem gostoso aqui, curtindo aí o restinho das nossas férias, né, com a graça de Deus, num lugar que Deus nos permitiu estar, né? Louvado seja Deus por isso. É necessário entender que toda igreja precisa de contribuição, né? Como devem ser as contribuições na igreja? Aí entra aquela história do dízimo, né? Tem que dar dízimo, tem que dar oferta, é obrigatório, não é, essas coisas. Não. Eu tenho um outro vídeo, que se você puder assistir no canal, ele é um vídeo um pouco longo, mas eu acho muito interessante porque ali eu dou detalhes, tá? Do que eu vou falar agora. Esse vídeo aí, tá vendo? O dízimo é obrigatório no Novo Testamento. Assista esse vídeo, por favor, tá no meu canal. Esse vídeo aí, mais ampliando aí para você ver. O dízimo, tá? É um vídeo longo, eu dou uma introdução antes de falar do dízimo e tal, mas é bem interessante. Bom, mas já vou resumir para você o que eu falei nesse vídeo, tá? Para mim, na minha leitura bíblica, existem três formas de se entender o dízimo, né? Não sei se eu deveria dizer que é três formas, mas assim, resumindo, existe o dízimo voluntário pela fé, que é aquele que Abraão deu, tá em Gênesis isso. Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus eterno, certo? O Abrão, né? Abraão deu lá o dízimo a Deus, voluntariamente. Daí depois, na nação de Israel, o dízimo se torna obrigatório, assim como muitas outras coisas se tornam obrigatórias dentro do aspecto da lei, porque se tratava de uma nação, Israel, uma nação que o Senhor levantou. Portanto, o dízimo era também não apenas algo entregue ao Senhor, como servia também de tributo para a nação, né? Para os sacerdotes, para o templo, né? Depois que o templo é levantado e tudo mais. Então é uma outra etapa do dízimo, se torna obrigatório para Israel durante a vigência da lei mosaica. Aí vai o Novo Testamento, e o Novo Testamento, ele já não coloca mais o dízimo como parte da contribuição, tá? Nenhum dos apóstolos, nenhuma das epístolas vai ensinar sobre dízimo, tá? Ah, alguém vai dizer, não, pastor, porque era óbvio. Não, não seja desonesto, meu irmão. Não era óbvio. Apenas não é mais parte do contexto do Novo Testamento, tá? Então, o que acontece? Algumas pessoas vão até pegar Mateus 23. Ah, tá em Mateus 23, Jesus falou para dar o dízimo, né? Não deixar de dar o dízimo. Não, Jesus não falou isso. Jesus, ele foi circuncidado. Ele foi circuncidado no 8º dia, né? Jesus, assim como fez a circuncisão, porque era judeu, assim ele também ensina a guardar todos os preceitos da lei. E ele faz uma crítica aos fariseus, que apesar de serem fiéis nos rituais, como por exemplo dar o dízimo de tudo, não tinham amor, nem caridade, nem misericórdia, e não praticavam a justiça. Aí Jesus diz, vocês não devem só dar o dízimo, vocês devem também ter amor, justiça, misericórdia, entendeu? Fazendo uma coisa sem deixar de fazer a outra. Então Jesus faz uma crítica. Jesus não está afirmando o dízimo ali para o Novo Testamento, para a sua igreja. Ele está no contexto do judaísmo fazendo uma crítica aos fariseus.
Em relação ao dízimo e a essa doutrina no Novo Testamento, ela se aplica ou não? Como funciona? Certo. Antes de responder, vocês dão um dízimo aqui ou não? Então vou responder de acordo com para não... Não, tô brincando. Eu sou dizimista e ensino na minha igreja a prática do dízimo, mas eu não coloco como sendo uma lei. No Antigo Testamento fazia parte da lei cerimonial, o israelita ele tinha que dar o dízimo, e havia diversas formas em que ele tinha que fazer isso. Fazia parte da lei que Deus havia dado a Moisés. No Novo Testamento, você não encontra nenhuma orientação para que os cristãos deem o dízimo. Não é que o Novo Testamento não fala de dízimo. Jesus uma vez disse aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo, mas ele estava falando para os fariseus que estavam debaixo da lei de Moisés. Não tem a orientação de Jesus para os seus discípulos a respeito disso. E lá na carta aos Hebreus, quando fala de que Abrão deu o dízimo em Melquisedeque, estava se referindo a um episódio lá no Antigo Testamento. O que o Novo Testamento ensina, porém, o cristão, ele não tem nada que lhe pertença, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Ele tem que dar generosamente, ele tem que dar proporcionalmente, ele tem que dar de forma consistente e ainda fazer isso com alegria. E ainda fazer isso com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, a forma de contribuição que melhor se adequa ao sistema do Novo Testamento, você dar com regularidade, proporcionalmente ao que Deus lhe deu, dar generosamente e dar voluntariamente, é o sistema de contribuição regular, proporcional àquilo que você ganha. E se você vai procurar um referencial, você já tem no Antigo Testamento o referencial dos 10%, que inclusive existia antes da lei, quando Abraão prometeu que daria o dízimo a Deus de tudo que Deus lhe desse. Não é? Então, por esse motivo, eu creio que a contribuição de 10% do que Deus nos dá, ela é bíblica, ela é aceitável, legítima, é justa. Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, e supra as necessidades regulares da igreja. Então, é isso que eu ensino, é isso que eu creio. Mas não como lei, tipo assim, se é lei, se a pessoa não é dizimista, a igreja tem que botar ele para fora, ele está em pecado. Não é? E também Deus não tem a obrigação de abençoar você porque você é dizimista, não no Novo Testamento. Ele pode lhe abençoar de qualquer forma, mas eu não vejo o dízimo como barganha com Deus, como às vezes as igrejas fazem, para estimular os crentes a contribuir. Eu vejo o dízimo como expressão de gratidão e obediência àquele sistema de contribuição que o Novo Testamento ensina. Nós vamos ver que, inclusive, ele chama os fariseus de hipócritas, tá? Nesse capítulo 23 aí. Aí o que acontece? No Novo Testamento, se você for ver, você vai pegar todas as cartas dos apóstolos e eles não têm um só texto que nos fale do dízimo. E se você ler a história do cristianismo, você vai perceber que a igreja, os grandes pensadores da patrística, a época dos primeiros líderes, bispos da igreja, chamados de padres da igreja, por isso patrística, muitos deles vão dizer que o dízimo foi algo para o Antigo Testamento, Contudo, lá entre os séculos 6 e 7, a igreja, já ligada ao Estado, vai sentir a necessidade de resgatar o pensamento sobre o dízimo, trazendo de volta para o contexto da igreja. Isso só lá entre os séculos 6 e 7. Então eu não posso vir aqui de ser desonesto com as pessoas, ficar falando, não, aí você vê a igreja falando de devorador, migrador, o diabo que opera na vida de quem não dá o dízimo, essas bobagens todas, mentiras em nome da fé, isso é usurpar o texto bíblico, E os pastores, os teólogos sabem disso, viu? Os que estudam teologia. É que muitas vezes é mais fácil manter essa mentalidade infantil, para a vida das pessoas. E eu sinto muito, se você está assistindo esse vídeo, faz isso, vai me detonar aqui no vídeo, fica à vontade,
Eu tenho a palavra de Deus ao meu lado, né? O Novo Testamento, irmão, porque se a gente ficar fazendo doutrina só em cima do Antigo Testamento, então a gente não está vivendo a igreja, a gente está vivendo a lei mosaica, né? Agora, por outro lado, tem duas coisas a serem observadas. Abraão deu o dízimo pela fé antes da lei mosaica. Portanto, você, irmão, né, pode dar o dízimo a partir de algo pessoal, pela fé, entendendo que é importante para a sua vida espiritual. É uma forma de você fazer uma entrega a Deus mensalmente. Você quer dar o dízimo voluntariamente, como foi Abraão, conforme o livro de Gênesis. E aí você faz isso pela fé, por amor e voluntariamente. Então o dízimo é proibido na igreja? Não, não é. Mas também não é obrigatório. Ele é livre, voluntário, um ato de amor, de gratidão, porque Abraão dá o dízimo porque ele tem um reconhecimento de que Deus o abençoou e fez pela fé. Então ninguém pode impedir alguém de dar o dízimo na igreja. Mas também a igreja não pode obrigar o dízimo. Tá? Então fique claro isso aqui. Se você perguntar, pastor, você é dizimista? Eu vou dizer, sim, eu sou dizimista. Eu sou dizimista, porque eu entendo para mim, pessoalmente, tá? Que eu sou grato a Deus, eu olho Abraão como um modelo para mim, tá? Mas jamais, se um mês ou outro eu não der o dízimo, por um motivo ou outro, jamais vou me sentir condenado, porque a Bíblia não tem essa exigência no Novo Testamento, tá bom? Então é um ato de fé, conforme fez Abraão. Gratidão e amor à obra de Deus, ok? Fecho aqui, é isso. Por outro lado também tem os gananciosos. Ah, eu achava até hoje, pastor, que o dízimo era obrigatório. Agora que você está falando isso no vídeo, estou livre. Nunca mais vou dar o dízimo, agora eu vou dar lá uma miséria para a igreja. Eu dava lá, meu dízimo, meu salário era 5 mil, dava 500 reais. Ficava com 4.500, eu dava 500 reais para a obra. Nossa, eu sempre achei um absurdo dar 500 reais, imagina. Eu gasto com pizza, cinema e tantas coisas, mas eu achava um absurdo dar 500 reais na igreja, meu salário de 5 mil. Então a partir de hoje, eu vou não dar mais o dízimo, depois que eu vi seu vídeo, pastor David. Né? Então eu vou dar agora uns 100 reais para a igreja, se der. 100 reais, 200 e tal. Então aí você também se torna aquele que é negligente com a obra de Deus, no sentido de que você começou a criar no seu coração uma avareza, uma ganância, né? E perdeu o amor pelo reino de Deus. Então, a gente tem que equilibrar essas coisas, entendeu? Porque tem pessoas que elas vão simplesmente, né, parar de exercer essa mordomia cristã, servir o reino de Deus e dar a Deus também com amor algo que tenha valor, né? Tá certo? Então assim, tem que ter equilíbrio, tá? Não tô dizendo aqui que a pessoa tem que dar o dízimo, tá? Eu tô tentando explicar que às vezes alguém que vai ver meu vídeo, que já fazia, fala, então, pô, a partir de hoje parei, quer dizer, como se fosse obrigado. Então nunca foi por amor, nunca foi pela fé. O dízimo do camarada nunca foi de fato voluntário, ele sempre foi à força. E Deus não quer que a gente faça nada à força, irmão, tá bom? Simples assim. Então não seja ganancioso, não seja avarento e não feche seu coração para semear na obra de Deus, investindo na igreja. Lembrando que, aí vou para o Novo Testamento agora. No Novo Testamento, se você olhar Atos capítulo 2, Atos capítulo 5, você vai ver que ali a igreja no início, muitas pessoas vendiam suas propriedades, às vezes o cara tinha duas casas ou dois terrenos, eles vendiam uma parte, ou alguns vendiam até tudo, dependendo da fé da pessoa. Isso aconteceu, né? Eles vendiam suas propriedades, ou pelo menos parte do que tinham, e entregavam o valor arrecadado à igreja. Tá? Pode ler a Bíblia aí. O Novo Testamento, mesmo não exigindo nada, as pessoas, pela ação do Espírito Santo em suas vidas, tiveram um desprendimento ainda maior, né? E iam até além do dízimo, tá bom? Então, só para você refletir, tá? Mas também não é obrigatório. Foi num contexto, foi naquele momento histórico,
E até hoje eu escuto relatos de pessoas que fizeram isso, tá? Mas aí é uma coisa muito pessoal, tá? É muito pessoal. A igreja jamais deve pedir isso a alguém. Assim como lá no Novo Testamento, ninguém pediu nada a ninguém. Se você for ler, isso partiu da própria igreja, num ato voluntário. Os membros da igreja, né, no contexto do século I, se desprenderam mesmo das posses, e quando uma pessoa tinha 2, 3 propriedades, elas abriam mão de uma dessas propriedades, ou 2 delas, ficando só com o necessário, vendendo e entregando o dinheiro à igreja para que a obra missionária, a obra da igreja fosse feita, tá? Então, beleza, e acho que isso ficou claro para vocês, tá bom? Bom, eu estou me prolongando já, eu vou já entrar. Então, primeira contribuição, queria deixar claro, e tem meu vídeo aí sobre o dízimo, que eu já dei a dica para você assistir aqui no nosso canal. Agora é muito interessante, muito importante todos entenderem que nosso Deus é justo. Sim, a Bíblia diz que Deus é justo. Antigo e Novo Testamento revelam esta grande característica do nosso Deus. Deus não faz barganha, tá? Não oferta, dízimo, não é mercadoria de troca para receber bênçãos. Não compramos Deus com contribuições, nós já vimos isso ao longo desse vídeo. Porém, a retribuição não tem nada a ver com troca, nem com compra e venda. Retribuição é algo que ocorre em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que você faz normalmente volta a você. Já ouviu essa história? Já ouviu alguém dizer isso? Tudo que você faz tem troco, tem volta. Pois é. A palavra de Deus, ela vai dizer que tudo que nós plantarmos, certamente vamos colher. Tudo aquilo que plantarmos, certamente vamos colher. Ora, tudo significa tudo. Então, nós cremos, e eu em particular creio, olhando as Escrituras, e entendendo isso, que exatamente tudo o que plantarmos, irmãos e irmãs, nós poderemos receber exatamente como plantamos, tá? E isso inclui não apenas, isso não se trata apenas de faço bem, recebo bem, ou faça ou tenha atitudes de justiça para que te vá bem todas as coisas. Claro, isso também. Mas acredito que também até nas nossas, nos nossos investimentos, né? Inclusive no reino de Deus, inclusive ofertando, dizimando na casa de Deus. Por quê? Porque é Deus que nos abençoa. O texto está aí na tela, né? É Deus que nos abençoa. Então toda bênção vem de Deus. Então se nós semearmos com um coração generoso, um coração cheio de generosidade, sempre na obra de Deus, ou ajudando alguém, que seja, certamente Deus nos sustentará, Ele nos prosperará, ok? E isso tem base bíblica? Claro que tem, Antigo e Novo Testamento, né? Então nós vamos ver, por exemplo, né, o Abraão, né, o Abraão, como nós lemos lá em Gênesis 14, já fizemos a menção de Gênesis 14 durante o vídeo. O Abraão, ele vai ser grato a Deus, ok? Ele vai ser grato a Deus quando ele vê o Melquisedeque, que era sacerdote do Deus eterno antes da lei mosaica. O Abraão,
ele vai e atribui a Deus todas as bênçãos que ele havia recebido, ou seja, ele havia vencido os inimigos, né? E ele dá graças a Deus por isso. E então, quando ele vê o Melquisedeque, que era o sacerdote, representante de Deus ali naquela região, naquele tempo, ele vai e dá o dízimo daquilo que ele conquistou, dá o dízimo a Melquisedeque, oferecendo a Deus, tá? Então, você vai ver que Melquisedeque, ele, em nome de Deus, né, ele profere palavras de bênçãos a Abraão. Abraão é abençoado e por reconhecimento, ele, como um ato de gratidão, ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Então isso aí é um princípio bíblico, um ato de gratidão. Dízimo pode ser visto assim, tá? Não sendo obrigatório, lembrando, voluntário. Mas como é gostoso e como é bom ver corações, né, que aprenderam a ser gratos a Deus, tendo modelos bíblicos para seguir e aplicar, ok? Abraão é conhecido, chamado de o pai da fé para todos os cristãos, para nós cristãos é assim. Agora, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando coisas importantes. Quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer que ele manda uma carta aos Coríntios, né? Dizendo que ele estaria enviando alguns irmãos para organizar e averiguar o trabalho dos irmãos daquela igreja, porque eles haviam dito que fariam uma boa coleta, né, uma ajuda, levantariam, né, uma grande oferta, como uma grande ajuda financeira para ajudar os necessitados de outras igrejas e também para ajudar os missionários, né, os irmãos que pregavam o evangelho, ajudá-los. Então a igreja de Corinto, ela se propôs a levantar fundos, né, com grande generosidade para ajudar nestas questões ligadas à igreja, tanto o sustento dos pregadores quanto o auxílio aos necessitados de algumas igrejas que passavam por lutas e tribulações. Então o texto está aí, veja, Paulo, leia o texto e observe isso. Interessante, Paulo fala que Deus abençoaria eles, né, por esse ato de generosidade. Isso é Novo Testamento, irmão. E não adianta a gente tentar deturpar o texto dizendo que não é isso, porque é exatamente isso que Paulo está ensinando. Agora o Paulo ele vai dizer, veja, que aquele que semeia muito vai colher muito. Olha que interessante. E vai dizer que aquele que dá semente ao que semeia, ou seja, aquele que dá condições para aqueles que pregam, que possibilitam, né, aqueles que pregam pregar o evangelho, aqueles que auxiliam, sustentam aqueles que pregam, Deus irá prosperar, nunca faltará a semente na sua sementeira. Deus iria multiplicar, abençoar, porque eles são os provedores, os sustentadores daqueles que pregam o evangelho, daqueles que semeiam no campo, os trabalhadores que semeiam, né, no sentido aí figurado, para dizer que aqueles que abençoam e sustentam os obreiros, os pregadores da obra de Deus, né, certamente seriam abençoados por Deus, iriam colher mais e mais. Inclusive ele diz, aquele que dá pão, né, que ajuda com o sustento, ajuda a dar o pão para aqueles que pregam, aqueles que vão ao trabalho, aos obreiros que trabalham, os trabalhadores do reino.
Veja o texto. Então Deus, ele fala da semeadura, ele fala do retorno, da retribuição. Veja, mesmo na contribuição financeira, e é o apóstolo Paulo que está ensinando isso. Já vi pessoas tentarem mudar o sentido desse texto, irmãos. Até eu, uma certa vez, tentei, né, fazer uma adaptação, tentando levar para o lado mais espiritual, mas não é isso. Se você vê do início do capítulo ao fim, o apóstolo Paulo está falando de contribuição financeira. Ele não está falando nada de coisa espiritual, sentido figurado. Não, ele está falando aí de investimento financeiro, apoio aos missionários, apoio aos pregadores, atos de generosidade, de contribuição generosa, tá? E aí ele vai seguir o texto dizendo que Deus os abençoará. Termina de ler o texto. Deus os abençoará. Pelo ato de generosidade. Ok? Então é isso. Eu finalizo aqui este vídeo e peço que você fique até o fim. E peço que você se inscreva no canal, que você curta o canal. Peço que você compartilhe o vídeo, curta o vídeo, compartilhe. Ajuda a gente, tá bom? O próximo vídeo será sobre o salário do pastor. Esse aqui eu falei das contribuições financeiras e o próximo vamos falar sobre o salário do pastor. Tá bom? Como que deve ser? Tem limite para ter salário? Pode fazer o salário que quiser? É bíblico, não é bíblico? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Peço que você assista. Fica um pouquinho mais que eu vou colocar aí o endereço da nossa igreja, o convite especial para você e sua família estar conosco. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, meu amigo, minha amiga. Esse aqui é o espaço da Igreja Batista Fraternidade. E nós temos cultos aqui todos os domingos às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas da noite. E estamos prontos a receber você, sua família, nesse espaço de culto, espaço de adoração, onde você será bem-vindo com a sua casa, você e sua família, tá? Esse espaço está pronto, sempre aguardando para nos reunirmos aqui e juntos adorarmos ao nosso Deus, aprendendo também a sua santa, bendita e preciosa palavra. Vem estar conosco, Avenida Paulo Liceia, número 1200, Sobreloja, aqui no bairro das Laranjeiras, cidade de Caieiras, São Paulo. Deus abençoe, esperamos vocês.